E vamos para a última estratégia de demonstração de teorema, a última estratégia de prova que alguns alunos não gostam, né, chamada de RAA, ou redução ao absurdo. E ela diz o seguinte: para eu provar um alfa, eu assumo não alfa e chego em uma contradição. Olha esse exemplo, né? A gente quer provar que existem infinitos números primos, mas é difícil provar que existe infinito alguma coisa. Porque eu estou provando que esse conjunto aqui não tem fim. E para quem não lembra que são os números primos, são aqueles números que são divisíveis por ele mesmo ou por um e por mais ninguém. E como é que eu sei que é infinito? Bom, eu vou provar isso assumindo que o conjunto dos números primos é finito e provando que isso é uma contradição, que isso não pode acontecer. De toda forma, vamos transformar isso daqui para uma formulinha da lógica de predicados, né? Esse tipo de prova aqui, pessoal, vai ser muito mais argumentativo, falar muito mais do que conta de fato, tá? Então vamos acompanhando. Dizer que existem infinitos primos é dizer que não existe um n tal que eu tenha um conjunto P1, P2 até Pn, de modo que esse P1 até Pn são primos. Dizer que ele é infinito é dizer que não tem um número máximo, esse conjunto não pode ser contido ali. Só que eu vou fazer essa prova por contradição. Então, na verdade, eu vou assumir o que eu tinha falado com vocês, eu vou assumir que de P1 até Pn, e pessoal, não sei quem que é P1, quem que é Pn, esse conjunto aqui pode ser tão grande quanto precisar, mas eu sei que esses daqui são primos e só esses daqui são primos. Só que eu vou ter que chegar numa contradição. Quer dizer, vamos reescrever isso daqui. Dizer que esse conjunto que tem P1 até Pn que eles são primos e dizer que não tem outro, né, dizer que esse conjunto é finito, eu vou completar dizendo que não existe um númerozinho que seja primo e que esse Q não pertença àquele conjuntinho lá, tá? Então não existe um Q fora dali que seja primo. Aí o que eu vou fazer, né? Eu vou escrever ou eu vou pensar num número Q qualquer. Como assim? Imagine que o nosso Q ele seja escrito da seguinte forma: eu pego o P1, eu pego o P2, eu pego todos os elementos ali e eu multiplico entre eles, certo? Pego o P1, pego o P2, eu pego o P3, eu pego todo mundo ali daquele conjunto, vou multiplicar todo mundo ali. Depois eu vou e coloco um mais um aqui. E por que eu fiz isso, né? Claro, eu posso inventar esse Q, ou eu posso criar esse Q de várias formas possíveis. Eu criei exatamente multiplicando todo mundo e colocando aquele mais um por um motivo muito específico. Porque eu vou dividir agora minha prova em casos. Não sei se vocês lembram, mas vocês já trabalharam na escola com fatoração de números primos. Por exemplo, eu pego 12, eu divido pelo 2 dá 6, eu divido pelo 2 dá 3, eu divido pelo 3 dá 1. Ou seja, o 12 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 3. E isso vale para todo número. Um número ou ele é primo, ou ele é um produto sucessivo de primos. A gente vai fazer a prova formal desse teorema de que todo natural é primo ou produto de primos mais para frente, quando a gente for ver indução, no finalzinho da disciplina. Mas por enquanto acreditem em mim. Então só tem duas possibilidades, né? Ou que é primo ou que é conjunto de primos. Mas claro, se esse Q ele é primo, então esse conjunto aqui não é o conjunto de todos os primos, porque eu tenho um Q que claramente não pertence àquele conjunto. Pessoal, imagine, né, um conjunto com um monte de elementos. O elemento que eu criei, o meu Q, ele é a multiplicação de todos eles. Então, claramente, o meu Q é um valor que está fora, é um valor maior do que qualquer elemento ali. Pego todos e eu vou multiplicar entre eles. Tem que dar um elemento que não estava ali, um elemento maior que todos os outros. Então, se esse Q que eu escrevi desse jeito ele é primo e ele não estava lá dentro, então aquele conjunto de P1 até Pn não é o conjunto de todos os primos.
Mas vamos seguir, vamos pensar que Q é um produto de primos. Mas dizer que Q é um produto de primos leva a um problema. Porque o nosso P é P1 vezes P2 vezes Pn, mais 1. E se eu divido esse valor todo por P1, por exemplo, a resposta vai ser P2 até Pn e o resto vai ser 1. Então, esse Q não é divisível por P1. Esse Q também não é divisível por P2, porque o valor aqui seria P1 vezes até Pn, agora sem o P2, e o resto 1. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, é a mesma coisa que eu fiz lá no exercício para eu verificar o resto da divisão por 4, né? E na verdade isso vai acontecer com todos os valores. Esse valor aqui, esse meu Q, ele não é divisível por P1, nem por P2, nem por P3, nem por P4, nem por P5, nem por Pn. Porque se eu tento dividir por qualquer um deles, eu vou cortar, a resposta vai ser o restante do conjunto, mas vai sempre sobrar um, sempre vai sobrar um. Claro, porque eu fiz esse Q dessa maneira específica. Porém, entenda, o conjunto aqui, né, esses elementos de P1 até Pn é o conjunto de todos os primos possíveis. Isso quer dizer que eu não consigo escrever esse Q como um produto de primos. Porque no fundo, né, ele é um produto de primos mais um. O que interessa é que esse Q não é divisível por nenhum daqueles elementos. E se ele não é divisível por nenhum daqueles elementos, ele não é um produto de primos. A única possibilidade, então, é que Q é primo. Só que, claro, se Q é primo, eu tenho uma contradição, porque de P1 até Pn não é o conjunto de todos os primos, que é o que eu tinha assumido como premissa. Logo, eu chego na contradição de duas formas. Esse exercício ele confunde porque ele é muito mais na argumentação do que em contas. Então digiram ele um pouquinho, depois voltem neles e tentem entender principalmente essa parte aqui, ó. Por que que eu digo que esse Q não é divisível por nenhum dos meus primos? Logo, ele não pode ser um produto de primos. Essa partezinha aqui demanda um tempinho, né? Mas é isso, tudo o que eu disse está escrito aqui no texto de prova. Então eu termino por aqui. Obrigado pela paciência e a gente se vê em breve.